Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de dar um estudo e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as disciplinas espirituais. Mas antes disso, queria fazer uma oração, uma leitura bíblica e uma oração a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Diz assim: Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolho os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos que cobre chuva, a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta os meus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o nosso rosto, o teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus a permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Isso aqui é uma oração de tanto de desejo para estar na casa de Deus, quanto uma oração de confiança de que Deus o acolhe, Deus cuida do salmista, né? Deus cuida ah, dessas pessoas, os seus filhos. Nós vamos fazer uma oração de adoração a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, que tem nos fortalecido. Ó Pai Santo, Tu és um Deus bendito, digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, Tu és um Deus que se importa conosco. Tu és um Deus que nos fortalece. Tu és o Deus, ó Pai, que guia os nossos passos. Obrigado, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se importa conosco, porque o Senhor, ó Pai, cuida de nós, para que o Senhor, ó Pai, nos fortalece em todo o tempo. Obrigado, Senhor, porque sem Ti não somos nada. Clamamos agora que o Senhor receba a nossa adoração, nosso estudo, que o Senhor receba, Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo que vamos fazer aqui em adoração a Ti, e que o Senhor fale conosco também nas nossas vidas, ó Pai. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, e nos faça, Senhor Deus, próximos e tementes a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vamos seguir a nossa prática de estudo. Na semana passada falamos sobre oração. Essa semana vamos falar sobre mais uma disciplina muito importante que nós esquecemos no dia a dia, mas é uma disciplina espiritual que nos faz cada dia mais próximos de Deus também. Por que nós estamos falando sobre essas disciplinas? Porque o nosso desejo é que 2023 seja um ano onde a igreja se aproxime mais de Deus, a igreja busque mais a Deus, matando então o seu eu, os seus desejos e se aproximando mais daquele que é tudo em nossas vidas. Nós vamos falar sobre a prática do jejum, tá? Separamos alguns textos. Nós não vamos abrir por causa de tema, mas nós vamos de tempo, né? Desculpa, mas nós vamos falar um pouco mais sobre o jejum. E nos nossos dias é bem complicado falarmos de jejum, por um motivo simples. Nós temos nosso celular e ali no Instagram você abre, você sempre tem uma chamada ou no Facebook para algum restaurante, para alguma comida nova que lançou. Nós temos rodízios e mais rodízios para você comer à vontade, de pizza. Hoje eu estava dando uma olhada e tem um rodízio de hambúrguer.
Nós temos rodízio de comida japonesa, rodízio de massa, rodízios e mais rodízios, onde você pode comer e se fartar. Nós temos ah, alimentos que são totalmente diferentes do que comemos, então aguça a nossa curiosidade e fala assim, nossa, eu quero comer isso. Então, o visual, a fotografia, a filmagem de alimentos nos dá o desejo de comer. Então, a, a prática do jejum tem se perdido um pouco por causa disso. Uma das causas é essa vontade, né? Além de tudo, nós temos aquele velho ditado, né? Ah, que nós sempre falamos, né? Crente não bebe, mas come, né? Então é algo padrão nosso. Então a ideia nossa, nosso estudo é como fazer jejum, é, o que é o jejum, como podemos caminhar com o jejum, logicamente respeitando, e eu vou citar isso mais para frente, nossas debilidades físicas, por exemplo, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você tem algum problema que você não pode ficar um grande período ou um período sem alimentar. Então, são coisas que a gente precisa pensar nisso também. Mas vamos lá. Ah, nós estamos também na moda, além desses vídeos, né, desses filmes, dessas chamadas de Instagram, de Facebook, de tantas mídias sociais de alimentação, nós temos em contrapartida a prática do jejum intermitente, né? Mas sempre com a ideia de algo para o corpo, para você ficar bem com o seu corpo, para você emagrecer, nunca pensando somente de uma vida espiritual. Tem pessoas que falam, não, já que eu vou fazer um jejum pensando no meu corpo, vou aproveitar e vou fazer algo espiritual, que eu particularmente não concordo com isso, mas isso também é uma prática. Então, nós temos então esse jejum intermitente que muitos usam para afinar a barriga, para emagrecer e assim por diante. Mas, infelizmente, nós temos poucos conhecimentos sobre o que é o jejum bíblico e como fazer esse jejum, né? Nós temos vários personagens bíblicos que fizeram jejum, como Moisés, Davi, Daniel, entre outros. E o que é o jejum bíblico? É a abstenção do alimento, ou alimento sólido ou o líquido com a finalidade espiritual. Os meios normais de jejuar na Bíblia era essa abstinência desse sólido ou do líquido. Nós vemos, por exemplo, alguns casos, como Daniel, capítulo 10, verso 3, o próprio Daniel fazendo abstinência e não comeu nada. Nós temos também um jejum absoluto com a Esther e Mordecai, que convida toda a nação, lá no livro de Esther, capítulo 4, verso 16, para um jejum absoluto, sem comer e sem beber nada, com a finalidade de Deus resgatá-los, né, da lei que tinha dado lá para destruir o povo judeu. Nós temos Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 9, verso 9, também em jejum absoluto, quando tem um encontro com Cristo. E nós temos um jejum absoluto mais espaçado. Esses de Esther e Mordecai são mais próximos, de 3 dias, basicamente. E de Moisés e Elias são cerca de 40 dias. Então nós temos em Deuteronômio 9:9 e 1 Reis 19, verso 8, um jejum absoluto sem comer e sem beber nada por um longo período. O jejum absoluto é uma exceção que só deveria ser praticado se a pessoa tivesse uma ordem clara de Deus para que isso acontecesse, tá? Jejum é algo privado entre o indivíduo e Deus. Não é algo para ser ostentado, como o próprio Cristo nos diz lá em Mateus, né? Mateus capítulo 6. Quando jejuares, não mostreis contristados como os hipócritas, porque transfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim o teu pai em segredo, e teu pai, que vê em segredo, te recompensará. Então, qual que é o objetivo do jejum? Qual que é a finalidade finalidade não, qual que é o centro? É você como indivíduo ter esse relacionamento com Deus. Não é para você parecer que está jejuando, mas é para você se dedicar a Deus, né? Ao jejum. Entretanto, nós temos também um jejum público, como diz lá em Levíticos. Vamos abrir lá rapidamente. Levíticos capítulo 23. Levítico 23, verso 27. Vai falar também sobre esse jejum público, né? Verso 23 e 17. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei vossa alma, e trareis ofertas demandadas. Qual que era a ideia daqui desse dia de expiação? Se você continuar lendo todo o texto, a ideia era de um jejum de todo o povo que choraria e se manteria contristados pelo pecado do povo. Então eles jejuariam em prol disso. Então há um jejum público também ordenado por Deus. E isso é muito importante porque nós trabalhamos pouco sobre isso. Por exemplo, dentro da igreja, nós poderemos fazer jejuns em grupos por uma causa, por uma causa de algum problema, de alguma ou por chorar pelo pecado, ou para que Deus possa unir mais cada dia mais o povo. Nós podemos fazer isso em público, tá? E é muito interessante, às vezes, grupos fazerem isso. Jejuns também em tempos de emergência, como nós vemos lá em Joel, capítulo 2, verso 5, segunda Crônicas, capítulo 20, verso de 1 a 4. Eu vou abrir aqui segunda Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 4, quando há invasão contra o rei Josafá. Depois dito isso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com um dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para ajudar, para buscar ao Senhor. Então, nós temos aqui também o jejum em tempo de emergência. E nós temos em Esdras também, quando eles estão restaurando, indo restaurar a Jerusalém, nos versos, o capítulo 8, versos de 21 a 23, esse jejum de emergência. E a partir de Zacarias, capítulo 8, verso 19, é colocado também, além desses jejuns específicos, há também os jejuns regulares, que eram feitos, por exemplo, uma vez por semana, ou alguns estudos falavam que era duas vezes por semana. Então, era feito esses jejuns para ter uma proximidade com Deus. Isso deixar bem claro. E nós vamos ver, não é para o jejum, ele não pode ser algo para um benefício, visando somente o benefício próprio. Eu vou explicar isso mais tarde. E jejum é um mandamento? Não, não é um mandamento. Jejum não é um mandamento. Mas jejum é uma. Jesus dá algumas instruções como fazer o jejum, como nós lemos nos textos. Nós temos algumas instruções, mas não é um mandamento.
não é um mandamento. O objetivo de jejum: usar coisas boas para os próprios fins, para os meus próprios fins, é sempre o sinal de uma falsa religião. Isso aqui é muito importante. Usar coisas boas para os meus próprios fins, para os meus desejos, é sempre um sinal de uma falsa religião. Por exemplo, você fazer o jejum para manipular a Deus, para que ele possa fazer algo para você, está completamente errado. Porque, primeiro, nós não conseguimos manipular a Deus, né? Fazer algo que nós desejamos. Isso é uma, uma mentira que tem dentro do nosso coração, né? Não, mas se eu fizer isso, eu consigo mudar o que Deus quer, eu consigo mudar os planos de Deus, eu consigo é, é, agir de uma maneira que Deus repense o que ele vai fazer. Então nós temos essa falsa impressão e essa impressão que nos leva a uma falsa religião. É falso, nós não conseguimos, porque nós estamos, se você pensa assim, se você age assim, seja com dízimo, leitura bíblica, oração e com jejum, nós estamos então, não entendemos o Deus todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas, mas sim um Deus como os deuses gregos, os deuses regionais, por exemplo, que eram articulados de acordo com a vontade do homem, com os prazeres do homem e os seus prazeres. Então, o jejum ele deve se concentrar somente em Deus e deve ter uma iniciativa ordenada por Deus. Você deve fazer jejum se você sentir de Deus que é Deus falando com você para fazer, tá? E visando sempre tendo o foco sempre em Deus, tá? Não de outras maneiras, não em outras coisas, certo? Então, o jejum ele pode revelar o que realmente está dentro do nosso coração e o que nos controla, certo? Se você chegar e falar assim, não, eu vou fazer jejum porque eu quero receber tal bênção, fazer tal isso, tal coisa. Então, às vezes, é isso que está controlando o seu coração. Então, como eu falei semana passada na oração, a oração ele deve focar em Deus, seu desejo de Deus, o centro em Deus, porque em Deus nós temos tudo. E o jejum serve para isso, para que também possamos nos encher mais de Deus e buscar a Deus, mesmo que a resposta dele seja contrária ao que realmente desejamos. Mas ele mudará essa ideia, ele mudará esse pensamento nosso, tá? Como praticar o jejum? Primeira coisa, comece com prudência. Prudência. Lembre-se, se você tem problema de saúde, lembre-se disso. Se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você tem algum problema que não pode ficar um grande tempo sem a alimentação, então pense nisso. Comece com prudência. Não faça isso de uma maneira leviana, tá? Comece com prudência. E começar com prudência, que normalmente as pessoas fazem um jejum de 24 horas, de um almoço a outro almoço, ok? Então, normalmente, de um almoço a outro almoço. Só que você começar com essa prudência não significa que você vai se abster de todas as coisas, como eu falei, o jejum absoluto. Não. Você pode fazer de um almoço a um outro almoço e nesse período você usar sucos de frutas frescas, por exemplo, tomar chá, tomar café, você pode fazer um jejum de 24 horas ah, de alimentos sólidos, mas você poder, por exemplo, tomar um suco, tomar um chá para ajudar esse fortalecimento, para você começar com uma prudência, para você ter essa vida, essa área da sua vida desenvolvida. Isso é interessante porque nós temos que lembrar que fazer o jejum é ter um período ah, pleno de
adoração a Deus. Então você não faz o jejum e vai é, é, numa festa ou com salgadinhos. Tem um período exato, tem uma prática exata, num período que fala, olha, eu vou fazer jejum de 24 horas e dentro desse período eu vou me retirar para orar, para buscar a Deus, para ouvir uma música, para ler a palavra de Deus durante tal e tal hora. Durante a cada uma hora eu vou ter 10 minutos para realizar isso, esses momentos de intimidade, de oração com Deus. Então, você pode fazer isso. Você pode, por exemplo, acrescentar nesse período uma vigília. Olha, vou começar uma vigília também, já vou ficar esse período de 24 horas, eu vou fazer uma vigília da meia-noite a uma, ou das 11 da noite a uma da manhã, um período de oração, de busca a Deus, para que Deus se manifeste cada dia mais em minha vida. Então, lembre-se disso. Faça com prudência, não faça de início, logicamente, o jejum absoluto sem água e sem um alimento sólido. Você pode fazer o jejum sem um alimento sólido e usando, por exemplo, sucos de frutas frescas durante o período de jejum, não tem problema. E faça isso com períodos de adoração, de louvor e de busca ao Senhor em oração. E quebre o jejum com um alimento leve, tá? Não vá numa churrascaria no dia seguinte, não vá comer uma feijoada no dia seguinte. Coma alimentos leves. Lembra-se que você passou um período sem se alimentar e o estômago é, ah, está se adaptando a isso. Então, quebre o seu jejum com alimentos leves, tá? E além disso, ah, a partir daí você pode ir acrescentando, por exemplo, eu quero fazer um jejum normal, eu quero retirar esses sucos, eu quero retirar esse chá, eu quero fazer somente com água. Logicamente, depois que você fizer esses jejum mais brando, vamos dizer assim, com sucos e chás, você pode fazer o jejum de 24 horas tomando somente água. Então, assim e aumentando, às vezes, depois de um tempo, depois de meses, já fazendo esses jejuns, você pode falar, não, não quero fazer mais 24 horas, quero fazer 36 horas. Mas lembrando que o foco é a adoração a Deus. Tenha momentos de adoração, de busca ao Senhor, ok? Esse é algo que é uma disciplina de oração que nós precisamos entender. Uma disciplina de espiritual que possamos entender e praticar, voltar a praticar isso. Tá bom, meus irmãos? Então, esse é o meu desejo, que no ano de 2023, além desses momentos de oração, que possamos também praticar o jejum, praticar essa busca ao Senhor. Vamos orar a Deus, ó Pai. Nós estamos aqui diante de Ti, clamando e pedindo para que o Senhor sempre esteja conosco. Que o nosso desejo principal seja buscar a Ti acima de todas as coisas. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, viver a Tua glória aqui nessa terra e ver a Tua glória aqui nessa terra. Ó Pai, nos capacite a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, uma busca próxima com o Senhor, ó Pai. Não deixe que os nossos prazeres e as nossas vontades, Senhor Deus, nos dominem, mas pelo contrário, possamos ser completamente cheios do Senhor, ó Pai. Fortalece as nossas vidas, cuide, Senhor Deus, de nós. Cuida daqueles que precisam de um conforto, precisam do cuidado do Senhor, que estão desempregados. Que o Senhor, ó Pai, se faça presente na vida deles. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um ótimo resto de semana aos irmãos.